uma vida, existe assim um pré e um pós-caminho, né? É impressionante. Isso aí deve ser para todo mundo, porque para todo mundo. quando eu falo do caminho, os olhos brilham, dá um nó na garganta, mesmo depois de 7 anos. É muito gostoso mesmo. E ainda mais pela dificuldade, pelo esforço, né? As pessoas não imaginam, e é isso um pouco que você vai compartilhar, né? Um pouco isso, a história do Evandro, né? Desde quando... Eu já conheço a história porque ela hoje ela foi publicada, vocês fizeram mas muita gente não conhece. Então, como o nossa live é sempre para peregrinos, né? Aquele que quer fazer, ou que já fez, ou quer voltar, né? Então, essa história, eu acho que muita gente tem que saber, porque as pessoas não sabem o que é ultrapassar os limites, né? Pensam que estão ultrapassando os limites, mas existem outros limites muito mais difíceis, né? Que podem ser superados, né? Então, esses exemplos de você, do Josimar, né? Eles ficaram marcantes, eu tenho certeza que vai ser assim esse tipo de encontro que as pessoas vão poder participar, perguntar, porque as nossas lives nós fazemos assim aberta, é como um albergue, mas que as pessoas abram o seu microfone e pergunte e fale, sabe? Não é uma coisa só entre eu e você. Nós fazemos com que as pessoas entrem e façam as suas perguntas, ou para interagir mesmo, né? Então, eu estou aqui à disposição e, para mim, sempre muito gostoso falar do caminho. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Eu vou só esperar, porque eu sei que o pessoal às vezes está programado. Por quê? Porque normalmente eu faço domingo as lives, né? Mas os domingos já estavam um pouco tomados, mas eu não queria deixar de passar. Então, tipo assim, como eu vou gravar a live, então que as pessoas possam conhecer o Evandro, né? Eu acho que é uma história de limites. Eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa, o universo conspira e as coisas acontecem, né? E você é um exemplo, né? Eu sou seu fã, eu quero que você saiba disso. Eu sou seu fã, né? O fã de toda essa equipe, né? Porque essa equipe era uma equipe harmônica, né? A primeira coisa, assim, antes de começar, já que é um bate-papo, eu queria saber como é que está o Josimar, aonde ele está, se ele está bem? Todos estão bem, todos bem. O Josimar segue competindo. Eu parei porque logo após o caminho eu tive uma tendinite muito forte no braço e aí não dava mais para... Eu ainda insisti por 2 anos pedalar mais um pouquinho, mas os dias depois do pedal para mim eram muito sofríveis. Eu tive que vender até o meu equipamento, mas o Josimar segue competindo. Ele é um paratleta, né? Ele é um O André paratleta de Silva, ponta. o André Silva está por aqui, o pai dele tem farmácias, ele administra a farmácia junto com o pai dele, uma ou duas, se não me engano. Certo. Está trabalhando. Mas seu o André irmão já peregrinou foi para o Vietnã, foi para um monte de lugar depois do caminho de Santiago, foi fazer ajuda humanitária, foi bem legal. Que legal, que legal. O Leandro, seu irmão? O Leandro está bem, casado lá com os 3 filhos gigantes dele. Ele virou... O ano passado ele esteve na Itália para buscar Ele virou cidadão europeu agora, ele conseguiu... Olha só, conseguiu, né? Que legal. O passaporte vermelho, está feliz da vida. Mas daí veio a pandemia, né? Não conseguiu voltar. Aí veio a pandemia. E o Luiz? Lá no meu quarto. Luiz está bem, Luiz virou professor de gastronomia. Tem um restaurante aqui também. Tá bem encaminhado. Que maravilha. E Graziela? Graziela, minha cunhada, está passando os dias aqui em casa. Está cuidando lá do meu sobrinho, que a minha outra cunhada está aí com o nenenzinho. Está ajudando a cuidar. Tá bem, está morando em Florianópolis. Dedicada à astrologia. Astrologia? De consultoria via Skype, né? Me manda depois o contato dela aqui do lado. Escreve aí, me manda o contato dela. Pode deixar que eu mando.
Vamos esperar aqui. Ô, José, quer aproveitar para fazer alguma pergunta ao nosso amigo Evandro? Tá aí, José. Pô, isso é para você hoje, José. Abre teu microfone, José, querido. Aí. Eu tive numa live com o Acácio algum tempo atrás aí. Eu falei para ele o seguinte, que eu tenho um genro que é cadeirante. E eu estou, assim, insistindo com ele para ir fazer o Caminho de Santiago, né? Então, eu estou colhendo o máximo de informações assim, para passar para ele, para ver se consigo convencê-lo. Ele não é muito de terra, ele é mais de mar, sabe? Ele participa de campeonatos de surf adaptado. Ah, que legal. Já chegou a ser campeão e tal, mundial aí, de surf adaptado. E continua, quer dizer, ele é bem ativo, então eu tenho esperança ainda que ele ceda e a gente vá fazer junto um caminho. Não, mas tem que levá-lo, sim. Santiago. Fala para ele ir até Finisterre, lá tem mar, pô. Ele segue Pois reto, é. passa Santiago e chega lá. Ele mora atualmente eles moram em Florianópolis. Olha Sim. só. E ele está o tempo todo no mar lá, com o caiaque dele. E ele mora assim, tem um deck um pier no quintal da casa dele, assim, na Lagoa da Conceição. E ele, assim, o tempo todo praticando. Tá na água. Né? Tá na água, o tempo todo. Então, eu achei legal essa história de Santiago aí, que pode ser que seja uma variante para ele também. Né? Olha, em 2018, teve um rapaz que me procurou de São Paulo, cadeirante também. Veio ele, mais 2 amigos, vieram de São Paulo para cá, para São José dos Campos, para conversar comigo, que eles porque queriam fazer o caminho. Ele não tinha a handbike, né, que eu utilizei para pedalar, e eles foram, o cara foi tocando a cadeira mesmo. Só que eles fizeram apenas 150 quilômetros. Eu não me lembro a cidade que eles partiram. Ponferrada, Mas, mais ou menos daí me mandaram Ponferrada. foto. Mais ou menos isso. Não sei. E aí ele curtiu demais. Os amigos empurraram na hora que tinha que empurrar, arrumou um jeito de adaptar as mochilas na cadeira e de vez em quando eu converso com ele aí, o cara adorou, falou, nossa. E ele se arrepende de não ter feito mais quilômetros. Ele falou, putz, é porque eles tinham um problema com data para percorrer, né? Mas fez e está feliz da vida. Eu gostaria de passar por esse desafio aí com ele e ver acontecendo mesmo. Ah, mas fala para ele, sim, o que é a vida se não uma grande aventura, não é? A gente tem que fazer, tem que ir atrás. Mas é isso, tá vendo? Pois é, eu tô doido para voltar pro caminho também. Então... O que é a vida ser uma grande aventura. Isso é perfeito, Evandro, é perfeito. É isso aí mesmo. Esse é um grande desafio, né? Mas, enfim, é isso aí que eu espero. Sempre tem uma forma de fazer, né? Porque, hein, José, e também tem uma coisa, mesmo ele indo com você, ele nunca vai estar sozinho. As pessoas são muito solidárias, as pessoas ajudam sempre, né? O Evandro viu as pessoas sempre ajudando. Tenho certeza que em cada momento aparece um voluntário ali, um peregrino que está do lado, ajuda, empurra, socorre. O cara nunca está sozinho, né? Né, Evandro? Eu acho que a grande magia do caminho, falo isso sempre quando me perguntam, não é o caminho em si, são as pessoas com quem você vai cruzando a cada dia, a cada momento. Isso é muito fantástico. Você está numa torre de Babel comprida, assim, linear, né? Linear, é impressionante que você eu vi encontra gente do mundo inteiro.
É. Eu vi aquele filme Sem Limites lá, ali tem uma pequena amostra dessa solidariedade, né? E Você eu tenho conhece esse percebido. filme? Você conhece esse filme, Evandro? Sem Sem limite. Limite? Sem Sem O Limites. que Limites. eu vi, não. O da É de um, handbike? Não, Não, não desculpa, é da não, desculpa. handbike, não. não, Não, é que eu é um assisti um caminho de agora Santiago na. feito é um irmão que leva o O irmão que outro. tem esclerose múltipla e numa cadeira de Ah, eu assisti, rodas eu sei e qual que é. Eu sei qual que é, mas eu não assisti ele, não. O que você está falando Vai. de Sem Limites, eu assisti um agora na Netflix, de um argentino, e ele ah, fala. É um cara que faz de handbike, é um cadeirante, e ele Hum. sobe o Himalaia. ah, Ah, É fantástico também. É um documentário, né? E aí agora não é Sem Limites, acho que é Sem o Impossível, alguma coisa assim. Mas eu achei que você estava sim, falando dele. Isso aí. Mas é bonito também. bonito, né? é. Bem, vai dar 10, vai dar às 9 horas aqui, 4 horas aí. Evandro, vamos começar a nossa live, o pessoal vai começando entrando e a Manda ver gente vai aí. Se fazendo você a quiser saber, a introduzir. gente vai falando. Já está gravando aqui. Bem, Evandro, querido, de começo eu quero agradecer você, né, por ter aceitado esse convite. Espero que outras pessoas de live também possam te convidar para poder compartilhar o mundo peregrino, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você contasse um resumo, um pouco da tua história, né? E nesse resumo, por que que você, desde quando você também falou, vou fazer o caminho de Santiago? Como é que foi? Eu sei que você teve um acidente, e aí você Aham. conta um pouco essa sua história. Tá, vou tentar ser o mais breve aqui, mas qualquer coisa Tranquilo. você me interrompe também. Não, Bom, tranquilo. eu tive o primeiro contato com o Caminho de Santiago, para saber o que era um Caminho de Santiago, foi em 97, quando eu comecei a estudar em São Paulo. Eu estudava, eu saía todos os dias de Jacareí para ir para São Paulo, 80 quilômetros de distância, porque eu botei na minha cabeça que eu ia ser ator e fui estudar, fui atrás do meu sonho. E aí um amigo no ônibus indo para todos os dias para São Paulo começou a falar para mim sobre o Caminho de Santiago, que ele tinha lido o livro do Paulo Coelho. E naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada. A única coisa que eu tinha para pesquisar era a enciclopédia Barça, que meu pai tinha em casa. E eu fui na Barça, fui ler sobre isso. Eu acho que tinha 2 ou 3 páginas só falando sobre o caminho. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia fazer. Eu falei para esse meu amigo, falei, pode escrever aí que eu vou fazer esse caminho. Não, eu vou te dar o livro do Paulo Coelho para eu falei, não quero ler. Você me dá depois que eu fizer, porque antes eu não quero ler. E fiquei falando disso e eu falava disso para todo mundo. Só que o mundo naquela época era muito maior do que hoje, porque a gente não tinha internet para pesquisar. A Espanha era um lugar, talvez era, na minha cabeça, fosse mais longe do que ela é daqui do Brasil, né? Pelas circunstâncias, até, enfim. E aí eu comecei a falar. Minha mãe me deu o livro do Paulo Coelho. Sem ela saber, eu dei para alguém, porque eu falei, eu não vou ler esse livro, eu só vou ler depois que eu fizer. E aí, em 99, eu consegui a grana que eu acreditava que dava para ir. Só que daí eu não tinha tempo para fazer o caminho. Eu estava trabalhando e estudando. Em 2001, eu já tinha tempo, porque eu tinha parado já de estudar, mas eu não tinha mais o dinheiro. E eu falei, caramba, mas não saiu, ficou guardado dentro de uma gavetinha aqui na minha cabeça. Um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Boa E tarde. em 2005, boa tarde. Boa tarde, Jubira. Mas desliga o telefone, o microfone, mas depois você entra, tranquilo. Boa tarde. Vai, Então, e Evandro. aí, em 2005, eu já tinha me formado tal, eu estava trabalhando e eu tive um acidente de moto, Ah, de o que me moto. deixou, foi de moto. Eu estava voltando do trabalho num dia de chuva e eu caí sozinho da moto e fraturei a medula, né? Eu tive um rompimento da medula e fiquei paraplégico. Uhum. E aí, no exercício para dar a volta por cima, porque eu sempre fui um cara muito bem-humorado, descontraído, e aquilo
veio de um jeito que vem como uma tragédia, né? De um dia para a noite você para de andar, o seu corpo não é mais o mesmo. E eu falei, caramba, eu preciso arrumar um jeito, que a infelicidade estava tomando conta e eu estava me tornando uma pessoa triste e estava deixando meus familiares tristes também. E aquilo me incomodava demais. Eu falei, pô, não posso ser o motivo, a razão da infelicidade de todo mundo. Eu tive que voltar a morar com meus pais, voltei, enfim. E aí eu pedi para alguém arrumar um computador para mim. E nem computador eu tinha até essa época, até 2005. E aí, no computador, eu comecei a escrever. Eu criei um blog, que ali eu vomitava as minhas dores. E eu achei, pô, ninguém vai ler, eu escrevo, não fica no papel, ninguém vai pegar minhas cartas aqui, né? Então, e lá eu escrevia todas as minhas dores, minhas frustrações, enfim. E aí eu escrevi que de tudo que eu tinha sonhado na vida, algumas coisas eu não ia mais conseguir realizar. E uma delas eu escrevi lá, O Caminho de Santiago. Vai ficar para outra encarnação, porque essa aqui não dá mais. E aí esse meu amigo, eu não sabia que tinha gente que estava lendo o que eu escrevia. Eu não sabia, porque a gente não tinha ferramenta de visualização, não existia nada disso. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, a internet estava bastante crua ainda, né? E aí esse meu amigo que me falou do livro lá atrás, veio e falou, pô, ele foi me visitar e falou, cara, eu vi lá que você escreveu, você não vai fazer o Caminho de Santiago. Eu falei, não dá, né? Agora não dá mais. Mas vai lá, vai fazer e me conta, falei para ele. E aí a vida foi tomando um caminho que eu sempre pratiquei muito esporte, a minha vida inteira. E aí eu falei, poxa, o esporte vai me resgatar. Eu preciso voltar para o esporte, porque não está dando para ficar em casa com uma mantinha cobrindo minhas pernas aqui, esperando a vida passar. E aí em 2008 eu comecei a jogar basquete em cadeira de rodas e comecei a pedalar. Eu comprei uma handbike. E comecei a pedalar a handbike aqui na cidade, eu saía para treinar, botei na minha cabeça que eu ia fazer a São Silvestre, que era uma coisa que eu sempre quis fazer quando eu andava, mas sempre deixando para depois. O ano que vem, o ano que vem. Todo final de ano eu via lá, assistia com o meu avô a São Silvestre, avô, ano que vem eu tô nessa. E nunca ia, né? E aí eu comecei a treinar com a handbike para poder participar da São Silvestre. Me inscrevi na São Silvestre, eles negaram a minha inscrição, porque eles alegavam que o equipamento não era adequado e tal. Daí eu falei, pô, se eles não me querem, eu vou fazer em outro lugar. E aí eu descobri que a Maratona de Nova York aceitava esse equipamento. Então, treinei que nem um maluco para, em 2011, correr a Maratona de Nova York. De Nova York. E são 42 quilômetros, uma maratona, num frio desgraçado que eu nunca tinha sentido na vida. Mas eu corri, e aí aquilo me deu, é importante eu contar isso, porque aquilo foi me dando uma capacidade de realização que eu tinha perdido, eu não tinha mais. E eu falei, caramba, eu consigo realizar algumas coisas, né? E aí nesse mesmo ano um amigo me chamou, eu tenho uma lagoa perto aqui da minha casa, numa universidade, que eu comecei a fazer parte de um projeto que eu remava, um caiaque e tal. Aí esse meu amigo falou para mim, cara, você não topa correr uma corrida de aventura? Você já faz essas pedaladas sua louca aí, já tá remando, vamos fazer? Eu falei, vamos. E aí a gente foi para Brotas, que é uma cidade no interior aqui de São Paulo, né? Tem corredeira e tal, e fizemos uma prova de 25 quilômetros, nós levamos 8 horas para terminar. Bacana. E aí quando acabou a prova, eu nem sabia que tinha sido o primeiro cadeirante do Brasil a se enfiar numa corrida dessa. E aquilo potencializou ainda mais a capacidade de realização na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, se eu conseguir pedalar morro acima, morro abaixo, aí a gavetinha do Caminho de Santiago reabriu dentro da minha cabeça. Entendi. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu consigo fazer. E aí fui para a internet para ver altimetria e estudar o Caminho de Santiago de novo. Agora com muito mais embasamento, porque a internet estava aberta, né? Não era só mais as 3 páginas da Barça. E daí, em 2012, o meu filho nasceu
em outubro. E aí eu me lembro que eu estava na maternidade, quando eu peguei ele no colo, aquilo me deu eu falei, caramba, os médicos falavam que eu não podia ter filho. E eu consegui. E daí eu comecei a achar que eu era o pica das galáxias. Eu sou muito foda. E aí a minha mulher olhou para minha cara e falou, você tá com uma cara tão estranha. E eu falei, meu, eu posso tudo. Ela falou, como assim? Eu falei, cara, eu posso tudo. Daí ela falou, o que você tá pensando? Eu falei, eu vou fazer o caminho de Santiago. Ela falou, você tá maluco? Eu falei, não tô. Eu vou fazer. E aí, naquele dia, na maternidade, eu determinei que eu iria fazer. E coloquei a data já. Meu filho nasceu em outubro de 2012. Eu falei, daqui a um ano eu vou... então, eu tinha falado, daqui a um ano eu vou estar voltando do caminho de Santiago. Mas você é louco e tal. E aí fui atrás, cara. A gente vivia uma época diferente no Brasil, não tinha tido as crises ainda, né? Então, eu comecei a falar, eu comecei a entender como é que eu iria fazer. Como é que eu ia montar uma equipe, quanto que eu precisava. Comecei a fazer os levantamentos de grana e tal. Fiz todo o levantamento, comecei a escolher as pessoas sem elas saberem que estavam sendo escolhidas. Eu chamava cada um dos que eu levei, eu chamava para tomar uma cerveja, para conversar, e falava determinada coisa que para mim era importante ouvir da pessoa, se ela ia estar apta, né, a seguir comigo. E aí alguns eu fui barrando já nas primeiras entrevistas, sem saber que estava sendo entrevistado. Sacanagem! E aí foi acontecendo, cara. Foi uma coisa muito legal, porque na minha conta, que a gente foi em 7, né? 7. Éramos 7 pessoas. Então, eu precisava de 50 mil reais naquela época. E eu consegui 50 mil reais em 2 meses. Caramba! Porque eu ia atrás dos empresários... foi muito rápido. Eu ia atrás dos empresários e eu contava essa história do jeito que eu estou contando para vocês. Meu olho brilhava. Teve empresário que chorou na minha frente. E o cara fez o cheque na hora. Falou, tá aqui, ó, vai, vamos. E foi muito legal, né? Não sei se todo mundo sabe aí da experiência. A gente teve um patrocinador que era uma empresa de rastreamento de veículos. Isso. Panorama. E aí o cara, lógico que, como todo empresário, é assim que deve ser, ele já enxergou uma oportunidade de negócio ali. O que ele fez? Ele desenvolveu, ele já tinha esse equipamento, que era para caminhão, e ele desenvolveu para a gente colocar na bicicleta. Então as pessoas, e ele criou um site, conforme a gente ia pedalando pelo caminho de Santiago, as pessoas iam vendo a nossa localização em tempo real. E ele colocou um funcionário dele, por exemplo, a gente ia passar em Belorado. O cara ia lá e já pesquisava sobre Belorado e já colocava no site, a igreja tal, não sei o que tal. As pessoas, então, nós não fomos só em 7, nós levamos um monte de gente para fazer o caminho de Santiago com a gente. E aí foi sensacional. Bem, alguma pergunta aí que alguém quer fazer para a gente poder seguir? O pessoal escutou um pouco, alguma dúvida aí? Eu vou seguir, hein? Quem quiser, levanta a mãozinha, tem a mãozinha ali, pode ir perguntando, tá? Bem, e como é que foi o processo, né? Você falou do antes, mas logo quando vocês chegaram em Madrid, tiveram um grande problema. Conta esse problema que aconteceu, porque vocês saíram bem, pegaram o voo, chegou em Madrid, pumba! Daí começou a dar merda. Não, então, o Josimar e eu, a gente faz uso da handbike, né? Para quem não sabe, é uma bicicleta com 3 rodas que pedala com as mãos. O Josimar tinha dele aqui no Brasil e eu consegui de um amigo da Espanha, um amigo que mora no Brasil, mas a família estava na Espanha, que ele emprestasse. Ele falou, Evandro, faz o caminho com a minha handbike e você traz ela para mim para o Brasil. Eu falei, tá ótimo, perfeito, eu não preciso me preocupar por levar a minha, né? E aí, quando nós chegamos em Madrid, que a gente ia pegar a conexão para Pamplona, quando a gente chegou em Madrid, a gente foi pegar como a gente comprou um dos patrocinadores nosso, ele entrou com milhagem.
Então a gente foi comprando o voo picado, né? Porque não tem aquele o voo para se a gente tivesse comprado tudo numa só, não ia ter que pegar a mala em Madrid. As malas vão direto, né, para o avião. Mas como a gente comprou em milhagem, tinha que pegar ali na esteira a bagagem para ir para o outro embarque, né? E quando a gente chegou, eu vejo o Josimar assim de cabeça baixa. O que foi? E ele falou: olha aqui. Eu olhei para a bicicleta, para a handbike dele, ela estava toda torcida. Eu não sei se eles jogaram de cima do avião ou se colocaram coisa pesada em cima, que o tubo de aço da handbike é dessa espessura. E chegou a ficar assim, amassou, que nem uma salsicha, assim, amassado. Eu falei, meu Deus, não dava para pedalar com aquilo lá. Aí a gente, aquela correria no aeroporto, que não é pequeno, né, meu? Madrid é aquele aeroporto gigantesco, assustador. Reclama ali, reclama aqui. A empresa aérea falou: a gente dá a passagem para ele voltar amanhã. Ele volta amanhã para o Brasil. Demos a opção para ele. Falou: Josimar, você pode fazer de trem, de carro. Nem sabia se tinha essa possibilidade. Falei: a gente vai pagando, você vai fazendo os trechos. Ele falou: não, eu vim aqui para estar junto. Se não for para estar junto, eu vou embora. E isso a gente falando tudo chorando. Porque estava todo mundo Todos chorando, todo mundo chorando. Todos chorando, não tem jeito. E aí, o André, que era um dos amigos nossos que nos acompanhava, ficou com o Josimar em Madrid e a gente foi para Pamplona, que a gente não podia perder o avião também. Claro. E aí, nessa que eu chego no hotel em Pamplona, eu começo a reclamar na internet da empresa da Ibéria, da TAP, que foram as duas empresas, né, que fizeram a conexão com a gente, porque nós fomos até Portugal pela TAP, São Paulo, Portugal pela TAP, Lisboa, Madrid nós fomos por Ibéria. Mas a gente repartiu lá a responsabilidade com eles lá, né? E a gente reclamando deles, até que, para encurtar a história, o Josimar pegaria voo no dia seguinte, de manhã, de volta para o Brasil. Quando ele está chegando no aeroporto em Madrid, eu recebo uma ligação um contato, não me lembro, pelo Facebook de um cara que posteriormente seria nosso amigo, da instituição Fundação Tambien de Madrid, que lida com pessoas com deficiência. O cara viu a nossa reportagem, a nossa repercussão no Facebook. Esse meu amigo que emprestou a handbike, que é espanhol, mas que mora em São Paulo, fez contato com eles e eles estavam ali emprestando uma handbike para o Josimar poder fazer o caminho. Mas foi assim, faltando poucos minutos para ele embarcar. O cara ficou com a handbike quebrada, emprestou essa handbike nova, muito melhor que a do Josimar, que a do Josimar pesava 30 e poucos quilos, a do cara pesava 18, ajudou demais. E aí a gente nos encontramos todos em Pamplona para seguir em frente. Aí tivemos umas bikes dos outros também extraviadas. Eu não recomendo a Ibéria para ninguém. Vai para a Espanha nadando, mas não vai de Ibéria. E aí, desde o primeiro dia, como é que foram as superações, né? Porque é diferente, né? Eram você e Josimar, totalmente a sua bicicleta com a mochila que você ainda estava transportando estava com 34 quilos, mais o seu peso, que você era forte, né? Você puxava aí quase 100 quilos, né? Eu tenho na faixa de 85 quilos. A bicicleta tinha 20. 20. A mochila, mais a cadeira de rodas, 15. Dá um combo de 100 e poucos aí. E aí, enfim, como é que foi esses desafios? Eu queria saber como é, mesmo vocês treinados, pelo que eu sei, como foi foi muito mais difícil, né? Cada etapa, Evandro. Como é que foi isso? Então, eu lembro muito do primeiro dia, porque a gente saiu de Pamplona, a gente não começou em Roncesvalles. Isso. Porque com o extravio das bikes, com tudo, a gente foi perdendo dias, porque só de bicicleta para chegar às bicicletas foram 4 dias. Que nós ficamos presos no hotel. Então, a gente tinha um tempo para fazer, né, o caminho. Então, a gente começou
Desculpa se eu falar as cidades erradas, tá, Cássio? Que às vezes Puente eu la não... Reina. Tu Puente la começaste Reina? em Puente la Reina. Isso, Puente la Reina. Começamos em Puente la Reina. E essa primeira etapa, para mim, foi a mais difícil. Foi, meu Deus do céu. A gente chegou na cidade de Estela, né? É isso? Estela, isso. Foi a primeira pernada que a gente fez. E aí eu vi a equipe toda caída na praça, morta de cansaço. E eu não estava tão cansado, nem o Josimar. Mas os caras que foram de bicicleta, nas subidas, a gente punha uma fita e eles pedalavam e a gente continuava pedalando com as mãos para conseguir vencer. Mas eu via que aquilo estava arrebentando com eles. E eu falei, meu Deus do céu, no primeiro dia não deu certo, nós não vamos chegar nunca, né? Mas foi só o primeiro dia que foi terrível. Depois a gente foi aprendendo que a gente não ia fazer do jeito que eu tinha estudado, não ia dar para fazer 70 quilômetros por dia, não dava, porque era muito peso para levar. Mas era assim, eu falava que o prato de sopa no albergue era a recompensa do dia extenuante que a gente tinha. Era o prato de sopa, era a recompensa, e as taças, e muitas taças, diga-se de passagem, de vinhos, eram os troféus, porque isso era muito gostoso. E é uma coisa que eu não acreditava, que eu ouvi muita gente falar que já fez o caminho, fala, e é verdade. Você começa a pedalar olhando a placa dos quilômetros para Santiago. Né? Falta isso. 400 e pouco, falta não sei o quê. Depois que cai do 100, a vontade que dá é você pedalar para trás, você não quer mais que chegue. Você está ali por aquilo, mas você não quer que aquilo termine. Porque é impressionante, aquele negócio, aquele lugar ele te pega de um jeito que você quer viver aquilo como se aquilo fosse sua vida. Eu não sei se dá para explicar, mas não sei se você já ouviu isso de alguém. Sim, sim, sim. Mas Aqui praticamente as pessoas que já fizeram já sentiram sempre a mesma coisa, né? Essa sensação. E os encontros com os outros peregrinos, como é que era esse contato? Os peregrinos vendo vocês passarem, sabendo as dificuldades, né? Porque a maioria não sabe, vocês estavam fazendo pelo caminho, vocês não estavam na carreteira. Uhum. Vocês vinham pelo caminho aonde estava todo mundo. Então, como onde é que dava era? para ir, a gente ia, né? E como é que era esse convívio? Então, as pessoas não têm essa noção, porque pelo fato da gente estar na cadeira de rodas, a gente ouvia de todo mundo isso, vocês estão me motivando, vocês não sei o quê, mas para mim funcionava ao contrário. Depois de Estela, qual aquela cidade? Vila... Eu não me Depois de lembro a cidade que a Estela, gente... Vila Maior de Monjardim, Torres del Eu não lembro Rio, se é... Los Arcos. Los Arcos. Eu acho que é em Los Arcos. Em Los Nós Arcos. paramos num albergue e tinha uma senhora, uma francesa, acho que 80 e poucos anos, e ela chorando, ela falou, a gente ali já tirando os tênis, tudo ali, já desembarcando das bicicletas, ela falou assim, eu ia embora, eu ia desistir, porque meu pé tá cheio de bolha já, mas eu vi vocês aqui, eu não vou desistir não, eu vou esperar meu pé sarar e eu vou seguir em frente. Então, para ela, a gente tinha sido um instrumento de motivação. Mas, para mim, ela que estava sendo. Nossa, Claro. Uma senhorinha de 80 e poucos anos, né? Teve um outro caso também na subida para o Sebreiro. Aquela subida é desumana, né? Aquilo ali é impressionante. Parecia uma parede. E a gente subindo assim, veio um ciclista francês, ciclista mesmo, porque ele estava com aquela roupa de corrida, mas era um senhor. E ele veio falar com a gente, assim, ele perguntou se podia tirar uma foto. E o Luiz fala francês, né? E aí o Luiz falou assim, pode tirar foto, a gente só não vai parar agora, porque a gente está no pique. Acho que era a última pernada que a gente decidiu, não vamos mais parar não, que nós vamos chegar.
Já fazia umas 6 horas que a gente estava naquela subida. Hum. E aí eu lembro que daí ele parou a bicicleta, o cara passou pela gente de bicicleta e parou assim na próxima curva, desceu, pegou a máquina fotográfica dele e começou a tirar foto. E aí a nossa velocidade era extremamente pequena, porque é uma subida. E o Luiz e o meu irmão me puxando, né? E ali fazendo aquela força. Eu não conseguia nem olhar para o homem para dar um sorriso para a foto, porque está fazendo a força. E ele, com lágrimas nos olhos, ele falava assim: magnifique, magnifique. Aí eu não aguentei, eu desandei a chorar, freiei a bicicleta e parei para chorar. Eu falei, putz, grila. Então, assim, a reação das pessoas motivava a gente, né? A gente motivava eles de alguma maneira, mas... E todos os encontros foram belos, enriquecedores, pessoas que estendiam a mão para nos dar fruta, e não nos dar, para quem não conhece, né, o caminho, não é nos dar porque são os aleijados, não, é coisa do peregrino, né? É de compartilhar, de compartilhar, aquela coisa do compartilhar, né? Putz, é sensacional. E como era a sua rotina? Porque devia ser muito desgastante fisicamente, né? Porque você também tinha as suas limitações, tinha que tomar banho, depois tinha que se hidratar, porque você ficava o tempo todo sentado, as dores em braços, no ombro. Como é que era essa rotina para que você pudesse se recuperar, para que no dia seguinte você pudesse seguir? Então, eu e o Josimar, a gente já estava numa pegada de treino como atleta há 2 anos. Então, a gente estava em competição, mas eu já estava com o meu braço com sinais da tendinite muito forte. Então, eu tomava Dorflex na hora que eu acordava e uma noite. E depois, só do Caminho de Santiago, uma semana depois, eu tive um problema de rim aqui ferrado. Fui para o hospital, comentei com o médico, o cara... Daí eu contei para ele, tomar esse tipo de remédio do jeito que você tomou por 20 dias, ferra o rim mesmo, não pode. Aí eu falei, então, a sorte é que eu enchi a cara de vinho todo dia. Falei, fazer isso ter te salvado. Mas a gente tinha todo um esquema de ingerir açúcar em determinado tempo de pedalada. O Luiz tomava conta dessa parte pra gente. Muita água. E à noite o Miltinho, ele fazia uma liberação que chama, se não me engano, miofascial. É um aparelho que ele levou, como se fosse umas rodas de patins, daqueles roller. Sim. E ele passava e fazia a liberação, principalmente ombro e trapézio, né, que é o que mais pegava pra gente. Mas é lógico que um dia de Caminho de Santiago não se compara aos treinos que a gente teve aqui, né? Não se compara. Mas a emoção ajuda você a ultrapassar. Que você não está fazendo aquele treino de, sei lá, que a gente fazia aqui de 40 km por dia. Treina e vai para casa. Faz mais um dia só na nossa vida. O Caminho de Santiago tem todo dia. Especial, né? Todo dia. Todo dia e a gente brincava. O Josimar falava isso para mim, porque o Josimar, de todos nós, ele era de origem mais simples. Nunca tinha ouvido falar sobre o Caminho de Santiago, não sabia nada. Quando eu convidei para fazer, ele sequer foi no Google dar uma olhada. Ele falou, não quero, eu quero ser surpreendido. E é engraçado que a gente passava, eu acho que foi em Ponte Ferrada, do Castelo dos Templários. E a gente foi chegando assim, só nós dois, porque o pessoal tinha ficado atrás para comprar pão. Eu falei, a gente vai na frente até o castelo, que tinha lá, alguém tinha nos orientado, né? E aí quando ele chegou assim, ele olhou, ele falou assim, mas isso é de verdade mesmo? Porque ele não acreditava. Ele não acreditava do tamanho, né? Que a gente não tem isso no Brasil, né? Não tem. Então, mas enfim, era muito, o caminho era muito gostoso, porque cada curva era uma surpresa, né? Cada curva é uma surpresa. Algumas perguntas, meninas. Aqui só tem menina e o José. Thaís, faz uma pergunta para o Evandro, Thaís. Você está aí, você é a única que está com a câmera. Bem-vinda. Coloca aí o microfone. Coloca o microfone. Libera o microfone. Aí, Thaís. Vai lá. Olá, rapazes. Boa tarde.
Boa Boa tarde. tarde. Eu sou totalmente leiga, né, em relação ao Caminho de Santiago, mas eu tenho muita vontade de fazer esse caminho desde que eu li o livro do Paulo Coelho. Há muitos anos atrás, eu era adolescente. Recentemente, com o tempo, acabei deixando um pouco de lado isso em relação a questões financeiras e meio que muitas coisas me colocaram um pouco longe disso. Amanhã faz 1 ano que perdi meu esposo e de novembro, dezembro para cá, aflorou de novo esse Caminho de Santiago. Não sei por que motivo, não lembro qual que foi, mas acho que como se eu estivesse tirando alguns projetos da gaveta e quisesse colocá-los em prática novamente, né? E eu tô pesquisando, tô olhando. A minha mãe tem 70 anos, ela tá doida para ir comigo, né? Eu falei, mãe, a gente não sabe onde começar. Eu só sei que eu consigo chegar até Portugal. Eu quero sair a partir do Porto, né? Essa já é Sim. uma meta que eu já coloquei. Eu quero sair do Porto, não de Lisboa mesmo, quero sair do Porto. Porque eu acho que é menos quilômetros. Né? 240, é mesmo. E só que assim, eu fico me perguntando, será que eu preciso começar a treinar, com mochila nas costas, para poder fazer esse caminho, né? Começar a fazer mais caminhadas, porque eu sei que são caminhadas longas, né, durante o dia. Né? Então eu tenho medo de tentar ir assim, meio com a cara e a coragem, e não dá muito certo, né? Mas eu tenho pesquisado algumas coisas, olhado, né, links, procurado me informar. Mas assim, eu quero esse ano, eu estava até pensando em ir agora nesse final de ano, né, em setembro, fazer tudo isso. Mas que essa pandemia, né, acabou me prendendo um pouco e acabei deixando muitas coisas de lado. Exercícios, atividade física, não vou ter a fazer, academias paradas, tudo fechado. Mas assim, começarem a retornar, né, eu sou aqui de São Paulo, né, também. Quero voltar pelo menos voltar a fazer as atividades físicas para me sentir um pouco mais forte e resistente, até para tentar fazer esse caminho. Ou eu vou com a minha mãe, não sei se ela realmente vai comigo, ou eu vou sozinha, né? Porque o que eu vou pela frente eu não sei. Mas é um propósito que eu tenho, eu quero conseguir, eu quero fazer esse caminho, né? É uma Evandro, necessidade que eu tenho. Então, Evandro, o que você tem para dizer para ela? Eu acho que ela já começou. Eu acho que já começou, porque eu ouvi isso de alguém, viu? Viu, Thaís? Quando eu comecei a falar, alguém que já tinha feito, falou, você já começou o caminho. A partir do momento que você começou a pensar em fazer, você já começou. Eu acho que assim, é lógico que... Pode falar. Aflorou depois que acabei perdendo meu esposo, né? E veio assim do nada. Eu falei, não, gente, eu vou voltar a fazer. Eu, na verdade, fiquei 1 ano em Portugal, 2016 a 2017. Mas acabei não tendo essa oportunidade. Acho que quando eu fui para lá, quando eu tive que voltar para o Brasil, que aflorou, na verdade, essa ideia. Foi quando eu voltar para Portugal de novo, eu vou fazer o Caminho de Santiago. Né? E foi daí que comecei. Aí meu marido teve alguns problemas de saúde, impactou de eu parar com um monte de coisa, projetos e coisas que eu tinha vontade de fazer. E foi que ele veio a falecer e meio que eu dei uma murchada, né? Mas agora eu já estou procurando, pesquisando de novo e eu falei, eu vou fazer esse caminho, né? Seja, sabe, a última coisa que eu faço, não sei, mas eu quero fazer o Caminho de Santiago. Eu sinto essa necessidade de fazer esse caminho há muitos anos. Que bom, Thaís. Obrigado, tá? E, Evandro, temos que incentivar-la. Vá fazer. Treina. Eu acho, tem que falar para você ir sem treino. Eu não sou um preparador físico, mas se você tiver 90 dias para concluir o caminho, pode ir sem treino. Agora, se você tiver o tempo apertado, você vai ter que ser... Porque uma coisa legal, Thaís, que eu aprendi também, e a gente foi fazendo isso ao longo do caminho, o caminho te ensina que você precisa de muito pouco para viver. Sim. A minha mochila tinha 16 quilos quando eu saí daqui. Quando eu voltei, eu quis pesá-la. Ela tinha 9, porque eu deixei o chinelo não sei aonde, eu fui largando as coisas, porque eu falei, não preciso, e aí pesa você carregar, né? Mas é uma coisa que a gente faz uma analogia para a nossa vida, porque quanta coisa a gente não carrega aqui que a gente não precisa. Eu lembro que quando eu cheguei, abri meu guarda-roupa, eu tinha acho que 12 calças.
Eu falei, minha mulher, pode dar. Peguei um monte de camiseta e falei, meu Deus, tudo bem que eu não carrego o guarda-roupa para cima e para baixo. Mas para que eu preciso de tudo isso? Então, te ensina, né? O caminho te ensina bastante coisa. E se você está atento, eu não fui, assim, deixar bem claro, eu não fiz o caminho por motivação religiosa nenhuma, porque eu não tenho religião. Acredito em Deus e eu acredito que eu conversei muito com Deus pelo caminho, mas eu aprendi demais, porque quando você está aberto, né, para receber, eu recebia mensagens a todo momento, seja olhando um passarinho, ou recebendo uma uva de um peregrino, ou mesmo descartando coisas da minha mochila que eu falava, pô, não preciso. Então, o que eu tenho se eu não preciso? Né? Eu acho que se a humanidade pudesse viver esse tipo de lição, e essas lições estão para a gente durante... Só que no cotidiano a gente não vê. A gente precisa estar num lugar desse, que é diferente, que você está fazendo um esforço descomunal para você, sei lá, ficar mais sensível, né, e aberto a essas coisas. É verdade, é verdade. Eu penso já comigo, eu vejo o pessoal falando, tem que levar mochila, levar isso, aquilo, outro. Eu falei, olha, se eu for com 2 peças de roupa, um tênis e um chinelo, para mim já está de bom tamanho. Se eu tiver que dormir no meio da rua, eu posso levar 2 meses para chegar lá, mas eu chego. Eu não vou com pressa, não quero ir com essa pressa. Que bom. Eu quero ir com calma. Não é referente também à religião. A curiosidade veio desde que eu li o livro também, mas eu vejo muita gente falando e a vontade de fazer é cada dia maior, né? Então eu venho colocando isso no papel, projeto daqui até para 2021, né? Conforme for essa pandemia aí, se Deus fazer quiser. o caminho de Santiago, independente Obrigado, de quanto Thaís. tempo eu leve. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Alguém mais? Alguma pergunta mais para o Evandro, por favor? Quem é que gostaria de fazer alguma pergunta para o Evandro? Ô, Evandro. Oi, José. Eu queria saber o seguinte, se você tem essa aventura sua aí gravada ou escrita para partilhar com a gente. Cara, é uma vergonha falar que eu não escrevi sobre isso, viu? Nunca passou da página 12. A gente foi matéria do Fantástico na época. Então, se você digitar no Google cadeirantes no caminho de Santiago, você vai encontrar a matéria lá. Isso. É o que a gente tem de mais sólido, o resto está tudo na cabeça. No YouTube teria isso aí também? YouTube tem, é só você digitar no cadeirante Caminho de Santiago, vai aparecer. Fantástico aparece. Aí você vê, foi matéria, porque eles foram os primeiros cadeirantes brasileiros a fazer esse tipo de aventura, né? Que ano que foi isso? 2013. 2013. 2013. Mais alguma pergunta para a gente seguir? Então, vamos seguir. Evandro, vamos seguindo. Vamos lá, manda aí. E outra coisa, você, durante a randigrinação, você pensou em desistir alguma vez, o grupo, ou não? Eu vou te ser sincero, nessa primeira etapa eu achei que não ia dar, e ao longo do caminho eu fui imaginando que eu ia ter que comprar uma outra passagem para voltar, porque eu não achava que fosse dar tempo, né? E deixa eu contar para todo mundo, porque se não fosse a sua ajuda também não ia dar mesmo, né? Porque quando a gente chegou aí em Belorado, com a sua experiência, que você fez as contas. Ah lá, alguém encontrou já. A Débora encontrou lá a matéria. Viu? A Débora já encontrou, tá vendo? Então, se não fosse a sua ajuda, a gente não ia... E no fim das contas, né, o Acácio? Só para o pessoal para saber, o Acácio fez as contas e viu que a gente não chegaria no dia certo em Santiago. E aí a gente fez uma perna até... Como que é o nome daquela cidade que a van nos levou? Até León, né?
Não foi depois, um pouquinho antes da... Ponferrada? Foi Ponferrada ou Astorga? Aonde vocês foram? Eu não me Foi lembro. antes da Cruz de Ferro. Então, foi Rabanal. Rabanal. Rabanal do Rabanal, caminho, que né? vocês subiram ali, tá certo, Rabanal. Rabanal. Subiu. Então a gente fez aquela perna de van, porque senão não ia dar tempo. E no fim das contas nós tivemos que comprar passagem, porque a Ibéria pisou na bola uma segunda vez, que na conexão em Madrid eles nos deixaram dentro do avião, porque eu e o Josimar, a gente precisa da cadeira, do elevador para poder sair, né, da aeronave. Eles nos deixaram no avião por 2 horas, a gente perdeu a conexão para São Paulo e tivemos que comprar passagem no balcão e esperar mais 13 horas para voltar para o Brasil. Mas, enfim, passou sim na cabeça que não ia conseguir. Mas é muito louco, né, Cássio? Não só aquela... passa milhões de coisas na cabeça, né? Isso que eu falei agora para a Thaís, que eu conversei com Deus. Eu conversei com Deus mesmo. Pode achar que eu sou maluco. Eu tenho um amigo que ele é ateu, e eu falo isso, ele dá risada na minha cara. Eu falo, é o cansaço. Você tomou muito suor que escorreu para a boca. Não, cara. Então, a gente... É muito louco. Então, algumas vezes eu me questionava, o que eu estou fazendo aqui, né? Meu Deus do céu, eu tenho um filho de 9 meses em casa. Onde é que eu vim me enfiar, né? Mas, de repente, vem uma outra coisa, uma curva nova que você faz ali e tudo volta para andar nos eixos de novo. E o que foi desagradável no caminho? Você tem algum momento assim desagradável que você poderia compartilhar ou tudo foi maravilhoso? Teve um encontro, mas também com os argentinos numa cidade, um pouquinho antes de chegar no caminho, um pouquinho antes de chegar em Santiago, mas coitados, eu também não, eu acho que meu irmão quis pelotar na porrada lá com os caras. Assim, eu não sabia, né? Porque a gente ficou num albergue e era uma garagem onde ficavam as bicicletas. E primeiro que os caras foram deselegantes com a Graziella, que estava com a gente, eles tinham sido deselegantes com ela no quarto. E aí o Miltinho foi e grudou o cara na parede, pediu que o cara tivesse respeito. Depois eles foram na garagem onde estavam as bicicletas e eles soltaram a roda da bicicleta do André. Putz, grilo. Olha, e se não fosse depois, antes da gente sair, o Luiz falou assim, vamos dar uma olhada nas bicicletas? O André ia pedalar e a roda ia sair. Então... Caramba! Mas, coitados, eu acho que eles não estavam lá pro motivo certo, sei lá. E não é porque é argentino, não, coitado, porque eu ainda falei, putz, bem argentino, né? Que sacanagem. Mas eu conheço um monte de argentinos, gente boa, só aqueles lá que estavam. Mas, assim, o caminho ele é desafiador e, assim, e tem, por exemplo, a gente eu e o Josimar, quando eu convidei e falei para ele, falou, e banheiro, como é que nós vamos fazer? Como é que vocês faziam no banheiro, Evandro? Então, eu falei, prepara a sua cabeça que se a gente precisar cagar no mato, nós vamos cagar no mato. Porque eu não sei como é que é. A gente está indo por uma parte antiga da Espanha. A gente não está indo para Barcelona, para Madrid, né? Então, e eu não consegui encontrar nada, nenhuma informação na internet que me dissesse, pode ir tranquilo que aqui tem. Claro. Tinha um mapa que eu via de albergues que tinha lá o símbolozinho da pessoa com deficiência. Mas a minha experiência já diz que esse símbolozinho não quer dizer muita coisa. Às vezes é uma vaga para parar carro, daí o cara já fala que o lugar dele é adaptado e tal, né? É isso aí, Mas, para minha grata surpresa, acho que 80% dos albergues que nós ficamos estavam prontos e preparados para nos receber. Então, isso foi muito legal. Aí teve a coisa desagradável, teve um albergue que a gente chegou e eu fui para o banheiro de manhã. Esse albergue tinha um quarto exclusivo para pessoa com deficiência. Isso aí, tem alguns que sim. E aí, assim, era um albergue bem grande. E quando eu acordei de manhã, eu fui para o banheiro
o banheiro estava sendo usado por um cara, estava usando para... O espanhol tem muito disso, né? Eles entram lá para fumar. Pô. É isso aí, para fumar ou para... É isso aí. O banheiro de deficiente vira fumódromo. Porque a gente encontrou isso em vários lugares. E aí eu fiquei puto da vida. Não porque o cara estava fumando, porque ele estava usando o banheiro, do lado tinha um outro. Claro. E aí eu falei para ele, isso é uma falta de respeito. Eu não sabia que você estava aí. Eu falei, não é por mim. Esse banheiro não é para vocês. E aí depois ele veio pedir desculpa, ele falou que ele tinha um filho deficiente também. Eu falei, não tem, mentira do senhor. Se o senhor tivesse, o senhor não usava. Porque... Claro, então, é uma outra esse tipo de... consciência. É uma outra mas esse consciência. tipo de coisa... E o cara nem era peregrino, sabe? Ele tava de carro no albergue, completamente fora da noção do negócio. Ele não estava ali para viver aquilo. Mas esse tipo de coisa acontece no dia a dia, não é porque é lá, né? Né? Mas o saldo é extremamente positivo, cara. Teve pouquíssimas coisas que nos chatearam, assim. Muito pelo contrário. Antes do caminho, você era uma pessoa. Durante o caminho, você foi se transformando. E o depois do caminho? Como é que ficou o grupo, né? Eu sei que cada um que vocês ficaram... Vocês eram amigos, vocês são amigos, mas vocês se uniram muito neste caminho, né? E qual foi essa transformação pessoal depois do caminho, depois dessa aventura? Porque eu sei que você está sempre em aventuras, mas essa deve ter sido muito marcante por causa dos esforços, dos limites. Qual foi essa transformação pessoal dentro de cada um, principalmente em você, né? Então, até para que todos saibam, todos eram meus amigos, mas eles não se conheciam. Ah, E eu que fui pegando. E como eu falei no começo, aquele meu amigo que me apresentou um livro em 97, né, falando do caminho, é o André que estava lá. claro. Porque eu fiz questão de colocá-lo, né? Eu falei, já que você não cumpriu a promessa de fazer o caminho, você vai fazer comigo. E eles não se conheciam, né? E foi muito legal, porque no caminho ali, no grupo eu tinha, além de mim, o Josimar, com deficiência. No grupo eu tinha um homossexual, eu tinha um negro, eu tinha um evangélico, eu tinha um católico e tinha uma esotérica. Eu não sei o nome certo para isso. Mas, enfim, era um cardápio para dar tudo errado. Né? E foi legal. Nos primeiros dias, porra, não aguento esse bichinho pedalando tudo errado, que não sei o que, sabe? Os caras... Eu falava, calma. E todo mundo via me encher a cabeça no final do dia. Calma, calma. Hoje, além do homossexual, eu tinha um homofóbico no grupo também. E o mais legal foi depois do caminho, eu ver o Instagram do homofóbico junto com o homossexual jantando, o católico indo na casa do evangélico. Então, quebrou todos os paradigmas, todo aquele o preconceito que um tem com o oposto, né? Porque o preconceito vem sempre se quebraram todos. Então, a gente não se encontra sempre, o grupo inteiro, mas os encontros sempre acontecem. O André já morou uns dias com a Graciela, foi morar um tempo na casa dela lá, depois já voltou. O meu irmão vai jantar na casa do Luiz. Enfim, é uma amizade, a gente brinca que virou uma amizade que virou irmandade. Uma irmandade. Viramos irmãos. Inclusive, dentro do seu texto, você fala muito sobre isso, né? Que essa irmandade que foi criada, porque se não fosse essa irmandade, não teria condição de seguir com os esforços que vocês tinham que fazer, né? Porque somente porque existiu isso é que pôde chegar à meta, né? E é isso. E uma coisa muito importante também, Cássio, Sim. a minha deficiência e a do Josimar é latente. Você bate o olho e vê. Mas todos somos deficientes. Todos temos um problema. Todos temos. E numa expedição como essa, eu chamo de expedição, porque a gente, né, adotou esse nome, ela fica... pode demorar 1 dia, 2 dias, 10 dias, mas vai aparecer a sua fraqueza. Que você está fora da sua zona de conforto.
né? Certo. E foi muito legal que no final, todos os dias antes da gente sair para pedalar, para iniciar, né, a pedalada, a gente fazia uma oração, né? E aí fazia uma lavagem de roupa suja antes e depois, não gostei daquilo, gostei daquilo, tal, rezávamos e íamos em frente. E aí no último dia, naquela cidade que está uns 16 quilômetros, 17 quilômetros do caminho, de Santiago, eu esqueci o nome da cidade de novo. Pedroso, Monte do Gozo, Monte do Gozo. Acho que Monte do Gozo. A gente estava para sair de manhã, fomos fazer a oração, aí o Luiz falou, olha, eu pensei em desistir todos os dias. Caramba! Todos os dias. Só que eu olhava por debaixo do meu braço, porque ele pedalava na minha frente aqui, fazendo força, né? E eu olhava para sua cara e via você rindo. Olhava para o Josimar, via ele rindo. Pô, o deficiente dessa história sou eu. Esses caras que estão me... Ele fala até hoje, esses caras que estão me ajudando a chegar em Santiago, não sou eu que estou ajudando eles. Né? Então, isso é muito bonito. E eu descobri também que eu não tenho só uma deficiência, eu tenho uma cacetada. Faz parte, eu acho que tem que estar preparado para isso também, né? E hoje, Evandro, o que você faz hoje como profissão? Bom, Eu sei que você segue com esporte, eu sei que você dava palestra e sei que agora você entrou no mundo do golfe. Eu jogo golfe desde 2012, na cadeira especial para golfe desde 2016. Inclusive, eu estive em Maiorca, na Espanha, em 2018, jogando o Mundial. Então, mundial o golfe já virou já é competição mesmo. Você faz como Sim, competição. sim. Eu faço como competição. Eu estive aí, ao todo eram 40 atletas do mundo, de 19 países. E todos com deficiência ou não? Sim, todos na cadeira de rodas. Todos na cadeira de roda. Então eu jogo golfe, virou um esporte, porque aí o meu braço não dói, dá para jogar. E eu trabalho no SESI, aqui de São José dos Campos. Eu trabalho na área administrativa, no setor de compras. Estou afastado agora por causa da pandemia, mas na segunda-feira já devo voltar para o trabalho já. E sigo fazendo palestra no Brasil inteiro. Você segue fazendo as palestras, né? Aonde me chama, eu vou. A motivadora para, né? Mais aberta ou somente para deficiência? Ou para a gente? Não, é só para as empresas que me contratam, né? As empresas que te contratam. Me contratam. Eu já fui lá pro Nordeste, já fui para o sul do país, aonde me chama, eu vou. Muito interessante. E o que você tem para dizer para as pessoas que ficam na dúvida, né, de fazer o caminho, né? Porque é um pouco isso, né? O José Carlos tem mais de 70, mas ele já fez 2 vezes, vai voltar de novo. Tem algumas pessoas aqui, algumas eu não sei, como a Thaís ainda não fez. Que mensagem você poderia passar para essas pessoas, Evandro? Do fundo do meu coração, quando eu sofri o acidente, eu tive um problema com o convênio lá e eu quebrei a vértebra, né? Certo. E o convênio não queria pagar, enfim, eu fiquei 7 dias amarrado na maca de resgate. Caramba! E porque ficou um negócio, não pode mexer, que se mexesse quebrava mais. O convênio não queria, a cirurgia custou R$150 mil, era 2005, hoje já é grana, imagina, 2005. E ali foi um tempo que eu tive para refletir sobre, eu não conseguia respirar direito, não terminava as frases. E aí, e o médico já tinha falado para mim, você não vai nunca mais andar, foi falando tudo. E eu fui pensando em tudo na minha vida. Eu falei, se eu soubesse que isso iria acontecer, eu teria descido sempre 1 ponto ou 2 pontos antes do ônibus, para poder caminhar mais. Eu teria aproveitado mais o que eu tinha. Quando eu não conseguia respirar, eu falei, eu nunca pensei como é bom respirar. Eu só fui pensar nisso quando eu não conseguia mais, que o meu pulmão não enchia, né? Então, se eu tenho que falar para alguém alguma coisa, e eu falo isso para tudo,
não deixa para amanhã. Não deixa, porque a vida, a gente vê aí, ainda mais com essa maldita dessa doença, é um sopro, né? Tudo pode mudar do nada. Então, eu acho que a gente não pode deixar para amanhã, não. Permita-se, acredite que dá certo e vá. Entra num site, compra a passagem, aí não tem mais volta. Mas é isso mesmo, né, Evandro? Eu também acho também. A gente tem que aproveitar todos os momentos, né, Evandro? Todos Você os momentos. tem 20 e poucos anos aí de caminho, né? 21 anos. Você já ouviu de alguém? Eu nunca ouvi, eu falo do Caminho de Santiago para muita gente. Eu nunca ouvi alguém que foi e falou assim, ó, não vá. Eu já ouvi não. falar isso da Disney, do Isso... Caribe. tem gente que às vezes não gosta, ele vem com uma expectativa e às vezes não vive essa experiência, mas era o momento dele, né? Isso também eu já escutei algumas pessoas que vieram pensando que era uma coisa e acabaram vivendo mal, porque fizeram muita expectativa. A expectativa era demasiado, né? Então, qualquer expectativa, ela nunca é boa, né? Por quê? Porque cada vez é você que tem que traçar o seu caminho, né? Não é o caminho que vai te conduzindo. Ele vai te mostrando sinais, mas é você que vai fazer. É você que vai traçando ele e criando as suas histórias, né? Você é o diretor da sua película, do seu filme, né? Como isso, né? Mais alguma pergunta ali para o Evandro, gente? Já são 1 hora que nós estamos falando, para que o Evandro também já possa descansar também. Eu só tenho que agradecer. Ori, faz alguma pergunta para o nosso amigo Evandro ali, desde o Sul, desde Santa Maria, Ori? Libera o microfone, Ori. Vai lá embaixo. Libera ali. Vai lá. Não, vai lá. Fala. Libera ali. Conseguiu, Ori? Ori, libera ali. Ô, Acácio, e o nosso cavaleiro templário lá de Manharim? Tomás ainda está vivo, fez uma operação de coração, tá? Você encontra com ele com frequência ou não? Com frequência. Eu quando vou lá, eu passo lá com ele mais ou menos umas 7 vezes por ano. Eu tô com o Tomás. Leva um abraço meu para ele, por Mas favor. claro, será um prazer. E o Juan lá de Pamplona? Juan também estou com ele sempre fala de você. Juan é gente boa. Dele, né? Juan é muita gente boa, né? São Como é o nome da pessoas esposa também. dele? O da esposa dele eu não sei. Eu quase não falo com ela, né? Eu acho que é a Ângela. É a Ângela, né? Ô, Lauri, faz uma pergunta ali pro Evandro, Ori. Vê se você consegue liberar ali, Ori. Colocou ou não? Aê, liberou. Liberou. Ah, tá. Ô, Evandro, Olá. tudo bem? Muito boa tuas explicações aí. E eu estava falando com o seu Acácio que em 2016 eu vi no Caminho Francês um carro cortado praticamente ao meio, puxado por um cavalo, mas não dei bola, só vi aquele, eu digo, mas cada doido com a sua mania. Depois eu fui ver uma reportagem de um canal lá da Espanha, dizendo que a esposa dele tinha problemas, acho que era paraplégica, e queria fazer o caminho. Então ele teve a ideia de cortar um pedaço do carro, fez uma carroça, Caramba. e ela ia naquele banco traseiro do carro. Aí eu estava dizendo para o seu Acácio aí, quem quer acha um jeito, né? Quem não quer acha uma desculpa. É isso mesmo, Ori. É isso mesmo. Isso mesmo. Interessante aí aquilo que o senhor fez. E a mesma coisa você. Ora, fazer isso aí não é fácil. Deus o livre. Ori, não é fácil fazer o caminho, né, Ori? Agora imagine como eles fizeram, né, Ori? Já não é fácil. Imagine como eles fizeram, Ori. Minha gente. É verdade.
Uma outra coisa que eu vi vocês comentando aí, que eu, pelo menos até agora, não vi ninguém. Eu já fiz o quarto, estou indo para o quinto. Não vi ninguém Caramba. dizer nunca mais vou fazer o caminho. Não vi. Então, eu digo, é um vício, né? Ah, começa, não quer parar mais. Pois é. Começa, não quer parar. E eu tô nessa. Eu viciei. Tem que aproveitar enquanto a idade... Quer dizer, a idade já não ajuda. Mas, enquanto a perna ajuda um pouco, eu vou indo. Se não dá em É isso 30 mesmo. dias, faz em 35, em 40, aí vai. Ô, Ori, é igual o José Carlos. José Carlos também tem um foguinho ali e já está querendo voltar. Ele é lá de Gramado, ele falou, Cássio, eu já não, tô doido para voltar. O José Carlos aí. Já está chegando aos 80, José Carlos. Eu vou voltar. Falei, vamos Não, embora, José Carlos. 72 ainda, mas... Ainda é um garoto, é um garoto. Mas eu acho que pelo menos mais uns 20 anos de caminho de Santiago dá para fazer, né? Tranquilo. Eu já tô no 74, mas vai mais um pouco ainda. Enquanto a família aqui autorizar, eu tô indo. Quando eu fui, a única preocupação minha era saber se eu ia chegar ao fim. E eu fiz questão de fazer os 800 quilômetros, né? Sim. E logo no primeiro dia eu parei lá em Orisson, né? E dormi lá, já pensando, não dá para facilitar, não. Mas depois que eu saí de lá, daí ficou muito tranquilo. Aí o resto foi fácil. Depois o resto é tranquilo. Muito Aí, tranquilo. Evandro, quando você vier de novo, Evandro, fala aí pra gente a gente te empurrar tranquilamente, a gente dá um jeito. A gente vai ter que Já dar um tô jeito. anotando, eu tô anotando o nome de todo mundo aqui, que daí eu vou cobrar, ó. Mas não é fácil, hein, gente. Bem, Evandro, querido, muito obrigado aí, porque você já ficou uma hora aí Imagina. do seu tempo. Ficamos até uma hora e meia que você entrou antes, né? Mas eu espero que a gente siga batendo bate-papo com você, que não fique só nessa live, né, que você Não, venha sempre que também precisar, em outras também. Nós me estamos tentando. convide para participar. Eu estou tentando te levar para um encontro que vai ter no ano próximo, em abril, em Aracaju. Eu já passei o seu nome. Ah, que legal. É um encontro de mais de 250 peregrinos. Nós vamos estar no ENAP, chama Encontro Nacional de Peregrinos, em Aracaju. Então, eu já passei lá o seu nome, eu estou muito querendo que as pessoas conheçam essa possibilidade, né? Evandro, você sabe me dizer quantos deficientes temos no Brasil com a mesma condição? Quantos mais ou menos nós somos? 10 mil, 15 mil? 10 mil tem na minha cidade. Meu Deus do céu! O Brasil é uma fábrica de cadeirante, de deficiente, por causa do trânsito, da violência. Uma conta por baixo, Sim. que são... Outro dia eu tinha lido que pessoas com deficiência motora, 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas? 14 milhões. Porra, agora, se você for pegar cego, surdo, deficiência intelectual, o Brasil beira 40 milhões de pessoas com deficiência. Carambola. Mas imagine quantas pessoas assim que poderia também fazer, que tem condição, né, que tem amigos, que pode trazer os seus familiares, e às vezes fica limitado com isso, né? Porque acho que a família mesmo acaba colocando o deficiente dentro de uma bolha, né, para que ele não se machuque, ele não faça nada. Aí põe uma mantinha no colo dele, um chazinho, e acho que é assim que ele tem que levar a vida, né? E não Entendi. Porque a sua família te apoiou o tempo inteiro? Porque a sua família, como foi a atuação da sua família em função da sua deficiência? Não, tudo que eu sou é por causa deles. O meu pai é mais... Pai, eu vou correr a maratona. Por quê? Fique em casa, vamos jogar baralho. Não. Mas a minha mãe, meus irmãos, putz, é mais ou menos assim, eu vou fazer tal coisa. Vamos, vai. Então,
eles me apoiam, sempre me apoiaram, porque acreditaram que, como eu falei no começo da deficiência lá, eu falei, mãe, deu uma vírgula aqui na minha história. Eu preciso continuar escrevendo. Eu não posso parar, né? E foi assim. E é assim que eu tenho levado a vida, tenho construído uma família e é assim que eu ensino o meu filho. Para o meu filho, a coisa mais louca que tem, mais legal é o pai ser cadeirante. Então, é como se fosse ele, na cabecinha dele, é um super-herói. Super-herói, é verdade. Então, é assim que tem que ser. Não pode, é só uma condição diferente. Não é uma... Eu não entendo, assim, eu costumo falar muito nas minhas palestras que a minha deficiência transformou em motivação para fazer as coisas. Claro. Né? E aí é assim que eu sigo, vamos, meio bastante teimoso, caindo ali, caindo aqui, mas vamos em frente. Muito bom, Evandro. Quem dera que todos pudessem ter essa motivação. Você é um exemplo. Assim, e quero te levar para que as pessoas conheçam, né, para poder percorrer o caminho de Santiago, que as pessoas conheçam cada vez mais a sua história, para que possa motivar mais as pessoas a fazer essa expedição ou essa aventura, né? Porque é possível, ainda mais no caminho, né? Porque ela não está abandonada, ela não está sozinha, ela tem toda uma estrutura de ponta a ponta. E as pessoas que vai encontrando, como você mesmo já falou, todo mundo quer ajudar, todo mundo te dá uma fruta, ou te ajuda, ou te empurra, sabe? Você nunca vai estar sozinho. Então, é diferente de outros tipos de expedições, né? Você vai Sem sozinho dúvida. e o Caminho de Santiago não, você não está sozinho, né? Então, era isso que... E sem contar ali a cidade de Santiago também, que ela tem uma energia muito louca, né? Você chega ali, é uma mistura de Você chorou quando chegou satisfação. ou não? Eu não sei. Chorei pra Eu nunca vi caramba. uma foto dessa. Você chorou lá quando chegou ou não? Eu vou te mandar, eu tenho um videozinho só, assim, da gente, porque eu entrei pela lateral da igreja, e aí até eu consegui, porque com a cadeira e tal, eu manobrar e ficar de frente para a catedral, pô, na hora que eu virei, eu olhei, nossa senhora, desagou o rio, foi um alívio, foi uma sensação de, nossa, é impressionante. Imagina. E você não sabe que depois que eu estava ali, a gente ficou acho que uns 40 minutos parado olhando para a catedral. E do nada eu encontro um primo do meu pai passeando na praça. Esse pode, né? Eu fazia uns 20 anos que eu não vi o cara nem sabia que eu estava na cadeira de rodas. Eu falei, ô tio, eu não sei o que. Ele falou, o que você está fazendo nessa bicicleta esquisita? Não sei o que. Eu falei, eu fiquei cadeirante e tal. O cara não sabia. Caramba! Vai encontrar o cara no meio da praça, né? Que loucura! Loucura. Mas a cidade é sensacional, né? A energia que tem ali. A gente participou da missa do Peregrino. Foi muito legal, muito legal. Nossa, inesquecível. Como é que você foi pegar a Compostela? Você entrou ou Entramos. Fomos lá. Mas como você foi? Com a bicicleta? Não, fui na cadeira de rodas. Ah, na cadeira de rodas. A gente foi, buscou, tiramos foto disso tudo. Foi o único, eu falo que é o único diploma que eu tenho. E o que me dá um orgulho danado. Evandro, Evandro, vamos marcar outra, tá, Evandro? Porque é fantástico, é fantástico, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É realmente um momento de motivação. Tá vendo, José? Pode chamar o teu... Chama o seu genro lá. Chama o seu genro e leva ele. Não tem essa, não. Iori, já pode levar todo mundo. Pode chamar todo mundo aí que falar que não pode. Já pode convencer. Ó, vamos caminhar também. Viu, Thaís? É mole, viu? Não, eu vou sim, com certeza. E vem embora. Com certeza eu vou. Viu, Débora? Pode vir também, Débora. Você eu também vou, viu, gente? É Jupira, né? Muito bem, Jupira. Tem que vir, já sabe, né? Mais alguma pergunta para fazer ao Evandro? Faça uma pergunta ali ao Evandro, Débora. Vai lá. A gente já está encerrando aqui. Oi, boa tarde. Nossa, foi muito bacana assistir
te escutar falando. É realmente emocionante, muito, muito bacana mesmo. Eu vou compartilhar na minha página, eu conheço mais pessoas cadeirantes, Que essa maravilha. força que vocês têm é maravilhosa. Tá? Muito Ela está obrigada. gravada. Hein, Débora? Eu gravei a live dele, amanhã já vai estar já para que as pessoas possam, para que você possa enviar para os seus amigos cadeirantes. Eu acho que é importante isso, dar motivação às pessoas. E tudo que o Evandro falou tem tudo a ver, sabe? Eu acho que é isso. As pessoas têm que se motivar mesmo a... Claro que com consciência, não é vir fazer uma aventura de louco, né? Ele não saiu ali para ver, não, ele veio com um grupo de amigos com toda uma estrutura, né? Né, Evandro? Também é isso, né? Que as pessoas também não venham, lógico. já não venham para sofrer um Você outro tem que acidente. Você vai fazer uma loucura, você tem que juntar os loucos certos para fazer com você. Não pode juntar os loucos errados, entendeu? Isso é verdade, eu gostei. Não, mas olha, quando eu estava brincando no começo, que eu fiz uma entrevista sem eles saberem, né? Mas eu me preocupei bastante com isso, que eu precisava de um cara que era bom em determinada coisa, um outro que era forte, o outro que era bom de relacionamento. Então eu fui montando as peças, né? Porque seria muita loucura eu chegar para um monte de amigos e falar assim, quem quer ir comigo? Claro. Né? Daí pode ser que a gente não chegasse em Santiago no final das contas. Mas então eu fui montando certinho, assim, eu peguei o cara que sabia falar francês, eu peguei um que era bom com o negócio de comprar passagem, milhagem, aeroporto, peguei 2 cavalos de força, que era o meu irmão e o Miltinho, os nossos 2 Doberman, né? A gente levou, porque se precisasse, eles mordiam alguém. Enfim, a gente tem que ter a consciência. Você não vai pular no mar se você não sabe nadar, né? Claro, é isso aí, isso mesmo, Evandro, perfeito. Eu tô quase fazendo isso. Tem que tomar cuidado, então. Sim, José. Eu quero fazer 2 perguntas. Pode fazer. Primeiro, como é que a gente consegue acesso a essa gravação que você fez aí? Mira só, é fácil. Zoom? Olha, eu gravo no Zoom e eu amanhã disponibilizo no Facebook. Eu vou te mandar para o seu Facebook. Tá. Você não se preocupa, tá? Vai Tá estar legal. gravado no seu Facebook. E a outra pergunta é, quando é a próxima? Bem, a próxima que nós temos uma dia 31, que é da Via Francigena, da Cristina Menghini, que é uma italiana, que ela é Globetrotters. Ela é hoje guia, mas ela hoje já fez vários caminhos. E ela é quem marcou a Via Francigena, e ela fala português porque ela morou no Brasil. Então, ela vai contar um pouco do que está passando na Via Francigena, como é que está o caminho lá também. Ela já fez o caminho de Santiago. Chama Cristina Menghini. Domingo, dia 30... Não, é dia 31, que não é domingo, porque domingo ela não pode. É dia 31. Mas eu vou começar a publicitar amanhã a live dela. Então, ela vai contar como é o caminho da Via Francigena na Itália. E como está a situação do Covid, como é que está essa situação toda após a pandemia, né, mundial, porque hoje está um pouco assim, né? Está um pouco estranho. E, Evandro, para terminar, como é que está o seu dia a dia pós-pandemia? Você também está se cuidando? Claro, todo mundo, né? Mas como é que é? Aqui não é nem pós, né? A gente está vivendo ela ainda. A minha cidade aqui dentro do estado de São Paulo foi determinado... cada região tem uma cor, né? E a nossa cidade entrou na cor amarela, que é a mais branda um pouco, quer dizer, agora, nessa semana. Então, mas meu filho, minha esposa, eu saio de casa para ir ao supermercado. Eu fui ver meus pais outro dia, que fazia muito tempo que eu não via, mas se contar já deu 5 meses já quase dentro de casa. Mas eu devo voltar para o trabalho agora, porque eu estou com o meu contrato de trabalho suspenso, e eu volto agora dia 3 de agosto. Entendi. Mas eu acho que a gente vai ter que voltar, não dá para ficar, né? Infelizmente, não dá só para a gente se cuidar, porque a economia precisa funcionar um pouco, está muito difícil. Está muito difícil, é verdade. Tem que se proteger e rezar. É isso aí.
Gente, obrigado uma vez mais. Obrigado, José. Obrigado, Ori, que eu não te conhecia. Débora, obrigado por estar sempre aí. Thaís, foi um prazer. Vocês já sabem, Thaís, já vai ter algumas aí. Jupira. Viu, gente? Adorei. Jupira, Só uma obrigado, coisinha, tá? se você- Evandro. Abraço a Pode. todos. Vale. Pode se vocês falar. tiverem algum guia dando informações, como a gente faz, que nos auxilie os primeiros passos, né? Me indica depois pelo WhatsApp mesmo. Me passa. Você tem o meu WhatsApp? Tá no grupo do. Eu tenho vários grupos. Eu tô ali no o grupo do Tem WhatsApp. o caminho português do WhatsApp, é um que eu tenho. É esse mesmo, que eu sou o Então administrador, tá? Tranquilamente. É só você me passar que eu te passo ali tudo ali que você quiser, sem Beleza. problema nenhum, tá? Beleza, obrigada. Tá bom? Evandro, Obrigada. querido, eu te agradeço, foi Valeu, ótimo te cara. ver, mas eu vou te chamar mais vezes, hein? Não vai Pode ficar nessa chamar. não, eu vou te chamar, aproveitar esse período aí, vamos chamar. Ori, Pode chamar, sim. obrigado você. José, eu tô te mandando amanhã gravado para você mandar lá pro teu amigo, tá? Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, Beijo, tchau. abraço a Bom todos. caminho, bom caminho, bom caminho. Buen camino. Bom caminho.